do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores. O CRE explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e não podemos usá-las no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15, e veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @AIG 1318 37 300, de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. E dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo, sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houver os sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro desta igreja virtual @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual o número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo,
ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente. Glórias ao nosso Senhor. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nestes ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. Vamos agora dar início às nossas orações, para dar início à nossa live. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live, da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas, onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão, Senhor, pela presença do Senhor Jesus o Cristo, pela presença do Espírito Santo nesta live. Agora vamos fazer uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do Senhor Deus. Amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos, dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida e espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora sortear mais uma oração, para a gente dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E a oração sorteada é a oração de número 7. E lembrando a vocês
que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Santíssimo Senhor, Deus dos Exércitos, que através da ministração da Tua palavra, nessa live, da Tua igreja virtual, @IG 1318 37 300, essas vidas que estão junto conosco em um só Espírito sejam renovadas e recebam a Sua poderosa transformação e restauração para serem igrejas vivas do Senhor, com abundância de boas obras, e que o poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Agora escolha aí o número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos dar início agora ao sorteio dos 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Hoje é dia. E o rebanho sorteado é o rebanho de número 19 ímpar e 20 par. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao sorteio para a meditação do rebanho, do livro. E o livro sorteado é o livro de Josué, 24 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Josué. Capítulo 3 do livro de Josué. Capítulo 3 do livro de Josué contém 17 versículos, que diz assim: a travessia do Jordão. Versículo 1, 2, 3 e 4. Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levem, partireis vós também do vosso lugar e seguireis. Haja, contudo, entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir. Portanto, por este caminho nunca passastes antes. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. E o livro sorteado é o livro de Efésios, 6 capítulos. Livro de Efésios. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 6 do livro de Efésios. Capítulo 6 contém 24 versículos, que diz assim: conselhos aos filhos e aos pais. Versículo 1, 2, 3 e 4. Vós, filhos,
Sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas cria-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Agora vamos, Senhor, vamos a mais um rebanho. E o rebanho sorteado é o rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Do livro. O livro é o livro de Eclesiastes, 12 capítulo. Livro de Eclesiastes, 12 capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 9 do livro de Eclesiastes. Capítulo 9 do livro de Eclesiastes contém 18 versículos. Conselhos diversos. Versículo 7, 8, 9 e 10. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com coração contente o teu vinho, pois já o Senhor Deus se agrada das tuas obras. Em todo o tempo seja alva as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua breve vida, aos quais Deus te deixou debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem projeto, nem ciência, nem sabedoria alguma. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. O livro sorteado é o livro de 1 Pedro, 5 capítulos. Livro de 1 Pedro. E o capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de 1 Pedro. Capítulo 2 contém 25 versículos, que diz assim, versículo 1, 2, 3 e 4. Deixando, pois, toda a malícia, todo o engano, fingimento, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como menino novamente nascido, o leito racional, não falsificado, para que por ele vardes crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. E chegai-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Livro de Marcos, 16 capítulos. Livro de Marcos. E o capítulo sorteado é o capítulo 6 do livro de Marcos. Capítulo 6 do livro de Marcos contém 56 versículos. A incredulidade dos nazarenos, versículo 1, 2, 3 e 4. E partindo dali, chegou à sua pátria e aos seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo, de onde que vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia,
Não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados, eu irei agora apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados e abençoadas, eu saúdo a todos com a paz e graça do nosso Deus, o único Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Quero comunicar a vocês todos que as igrejas virtuais, eu sou o apóstolo, bendito, bem-aventurado, Marcos, das 12 igrejas virtuais. Quero comunicar a todos vocês que nós estamos chegando em todos os municípios do Brasil. Na verdade, estamos em todos os municípios do Brasil. E quero comunicar a vocês que em cada município do Brasil há um deputado federal e um senador. Um deputado federal e um senador. Então, quero comunicar a vocês que vocês dão uma olhada aí no município de vocês, quem é o deputado federal de vocês aí, quem é o senador aí, porque nós estamos em contato com todos os deputados federais do Brasil e todos os senadores do Brasil. Nós estamos em contato com todos eles. Então você peça a ele para poder pedir a nossa igreja aí no seu município. Não deixe não, porque nós vamos levar um desenvolvimento social, financeiro e espiritual. Financeiro, você vai ganhar de 2% a 100% do seu orçamento financeiro. Então você vai ganhar de 2% a 100% do seu custo financeiro. Você vai receber conosco. Então, peça uma igreja nossa aí, que é novidade, e a nossa igreja está indo para poder juntar todos, não é para separar, para juntar todas as igrejas. O Senhor Jesus falou, quem não ajunta, espalha, o reino dividido não prospera. Vamos para poder juntar todos. Peça uma igreja nossa aí, a igreja, as 12 igrejas virtuais, peça uma igreja física aí, e nós vamos chegar aí levando esse desenvolvimento social, tá bom? Acabar com a fome e que as pessoas tenham uma boa alimentação, porque boa alimentação é saúde para todos, tá bom? Tamo junto, fiquem na paz e graça do Senhor Jesus mais uma vez. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão por ter ouvidos. E eu vou continuar aqui com os nossos recadinhos. Muita atenção. Todos que são ofertantes dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um dos nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo o que fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. É como disse o Senhor Jesus, afirmou em Lucas 6,38, dai e dá-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país. E assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora também eu irei ler para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. É a denúncia de número 61. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeito, governadores e presidente. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes.
E se você ou quem você trouxer para nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. Vamos aqui fazer mais um sorteio de mais uma oração para darmos continuidade ao sorteio dos rebanhos. Oração de número 1. Glórias ao nosso Senhor. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiverem junto conosco nesta live da sua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos dar continuidade agora aqui aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Vamos aqui. Do livro, não, perdão. O sorteio dos rebanhos, dos 20 rebanhos. E você aí mentalize o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Vamos ao sorteio. E o livro sorteado, agora sim, é o livro de Salmos, 150 capítulos. Livro de Salmos. Vamos ao sorteio. Capítulo do livro de Salmos. E o capítulo sorteado é o capítulo 101 do livro de Salmos. Capítulo de Salmos 101. Glórias ao nosso Senhor Deus, que contém 8 versículos, que diz assim: a conduta ideal, versículo 1, 2, 3 e 4. Cantarei a misericórdia e ao juízo. A ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço a obra daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. E o livro sorteado é o livro de Zacarias, 14 capítulos. Livro de Zacarias. Capítulo 5 do livro de Zacarias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Contém 11 versículos, que diz assim: a visão do pergaminho. Versículo 1, 2, 3 e 4. E outra vez levantarei os meus olhos e vi, e eis um rolo que voava. E disse-me o anjo: que vês? E eu disse: vejo um rolo voando que tem 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largo. Então disse-me: esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será desarraigado, conforme está estabelecido de um lado do rolo. Como também qualquer que jurar falsamente
sarraigado, conforme está estabelecido do outro lado do rolo. E eu o farei sair, disse o Senhor dos Exércitos, e ele entrará na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e permanecerá no meio da sua casa, e a consumirá juntamente com a sua madeira e com as suas pedras. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro, um rebanho. Rebanho de número 11 ímpar e rebanho de número 12 par. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro sorteado é o livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. Capítulo 27 do livro de 2 Crônicas. Capítulo 27. Capítulo 27 do livro de 2 Crônica contém 9 versículos. O reinado de Jotão. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jerusa, filha de Zadok. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizera Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor, e o povo ainda se corrompia. Ele edificou a porta superior da casa do Senhor e também edificou muitas obras sobre o muro de Ofel. Também edificou cidade das montanhas de Judá, castelos e torres nos bosques. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. E o livro sorteado é o livro de Jeremias, 52 capítulos. Livro de Jeremias. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 20 do livro de Jeremias. Capítulo 20 do livro de Jeremias contém 18 versículos. Jeremias é perseguido. Versículo 1, 2, 3 e 4. E Passur, filho de Imer, o sacerdote que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias que profetizava estas palavras. E feriu Passur ao profeta Jeremias e o colocou no cepo, que está na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. E sucedeu que no dia seguinte Passur tirou a Jeremias do cepo. Então disse-lhe Jeremias: o Senhor não chama o teu nome Passur, mas terror por todos os lados. Porque assim diz o Senhor: eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão à espada de seus inimigos e teus olhos o verão. Entregarei todo o povo de Judá na mão do rei de Babilônia. Ele os levará presos a Babilônia e ferirá a espada. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora aqui ao último rebanho. Rebanho de número 13 ímpar e rebanho de número 14 par. E o livro sorteado é o livro de Romanos, 16 capítulos. Livro de Romanos. O sorteio do capítulo do livro de Romanos. E o capítulo sorteado é o capítulo 13 do livro de Romanos. Capítulo 13 do livro de Romanos contém 14 versículos, que diz assim: submissão às autoridades. Toda alma esteja sujeita a autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resistir à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Quereis tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terá louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeste o mal, teme, pois não traz
deu balde à espada, porque o ministro de Deus é vingador para castigar o que faz o mal. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Eu agora irei ler para vocês mais uma das nossas mais de 100 denúncias. Denúncia de número 91. Eu sou o bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertence a ovelhas, quando vê que o lobo vem vindo, abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba e dispersa as ovelhas. O mercenário, porém, foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim. Como meu pai me conhece, eu conheço o Pai. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las também e ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou neste capítulo 10 do livro de João que há um só rebanho e um só pastor. E se o Senhor Jesus é Deus e Senhor e Mestre, não pode mentir e suas palavras não podem ser revogadas nem anuladas, como é possível o ser humano possuir o título de pastor? Apenas com base em um único versículo com as palavras de Paulo, que é servo, discípulo e escreveu de próprio punho ser escravo de Cristo. E se o seu líder provar para nós na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus mentiu e o ser humano pode ser nomeado a pastor ou pastora apenas por apresentar o rebanho de Cristo e que se denominando ou nomeando alguém a pastor ou a pastora, ele não está blasfemando, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Lembre-se que um título não te faz alcançar a salvação, mas pode sim fazer você perder ela. Por isso, nós estamos trazendo essa conscientização, porque há diversos homens e mulheres que são verdadeiramente tementes ao Senhor Deus e estão sendo enganados e prejudicados. E inconscientemente enganados e prejudicando os outros também. E essa é a denúncia de número 91, dentre as mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. E iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 52, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos fazer uma oração para dar continuidade aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 2. Glórias ao nosso Senhor, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Senhor Deus forte e todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através dessa ministração da tua santa palavra, nesta sua igreja virtual, @IG1-318-37-300, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Vamos dar continuidade agora aos sorteios dos 20 números dos livros da Bíblia Sagrada. Aí você mentalize o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio. E o livro sorteado é o livro de 2 Coríntios, 13 capítulos.
capítulo sorteado é o capítulo 10 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 10 contém 33 versículos, que diz assim: fugir da idolatria. Versículo 14, 15, 16 e 17. Portanto, meus amados, fuge da idolatria. Falo como a entendidos, julgai-vos mesmo o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Apocalipse, 22 capítulos. Livro de Apocalipse. O capítulo sorteado é o capítulo 4 do livro de Apocalipse. Capítulo 4 contém 11 versículos, que diz assim: visão do trono do céu. Versículo 1, 2, 3 e 4. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostra-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica. O arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhantemente à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. E vi assentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de vestes brancas. Estes tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Amós, 9 capítulos. Livro de Amós. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Amós. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de Amós. O capítulo 3 do livro de Amós contém 15 versículos. Juízos são proclamados contra Israel. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ouve esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que diz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as gerações da terra, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no seu covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Sofonias, 3 capítulos. Livro de Sofonias. Livro de 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de Sofonias. Capítulo 2 do livro de Sofonias contém 15 versículos, que diz assim: juízos sobre a Etiópia e a Síria. Versículo 12, 13, 14 e 15. Também vós, os etíopes, sereis morto com a minha espada. Estenderá também a sua mão contra o norte e destruirá a Síria. Fará de Nínive uma assolação, terá seca como o deserto. E no meio dela repousarão os rebanhos, todos os animais das nações alojar-se-ão nos seus capitéis, assim o pelicano como o ouriço. O canto das árvores se ouvirá nas janelas e haverá desolação nos limiares, quando tiver descoberta a sua obra de cedro. Esta é a cidade alegre, que habita despreocupadamente, que diz no seu coração: eu sou e não há outra além de mim, como se tornou em desolação, em pousada de animais. Todo o que passar por ela assobiará e balançará a sua mão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora a mais um livro.
E o livro sorteado é o livro de Mateus, 28 capítulos. Livro de Mateus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Mateus. E o capítulo sorteado é o capítulo 9 do livro de Mateus. Capítulo 9 do livro de Mateus contém 37 versículos, que diz assim: o poder sobre a doença e a morte. Versículo 18, 19, 20 e 21. Diz-lhe eles estas coisas, eis que chegou um principal e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e pô-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecido de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: se eu somente tocar a sua roupa, ficarei sã. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença seja onde você estiver, meditando nas Escrituras Sagradas. Mentalize agora um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo possa lhe conceder um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação no final desta live. Vamos dar continuidade aqui aos sorteios dos livros. E o livro sorteado é o livro de Obadias, um capítulo. Obadias, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Obadias contém 21 versículos, que diz assim: a destruição de Edom. Glórias ao nosso Senhor Deus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus, a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado entre as nações um emissário, dizendo: levantai-vos e levantemos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, que diz ao seu coração: quem me derrubará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubareis, diz o Senhor. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um livro de 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Primeira Tessalonicenses. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo é o capítulo 5 do livro de 1 Tessalonicenses. Capítulo 5 do livro de 1 Tessalonicenses contém 28 versículos, que diz assim: recomendações gerais. Versículo 16, 17, 18 e 19. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade do Senhor Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezei as profecias. Examinai tudo, retende o bem. Abstendes-vos de toda a aparência do mal. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. Livro de Filemão, um capítulo. Livro de Filemão. Livro de Filemão contém um capítulo com 25 versículos, que diz assim: o carinho por Filemão. Versículo 1, 2, 3 e 4. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão,
nosso cooperador, e a nossa amada filha Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus o Cristo. Graça dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Esther, 10 capítulos. Livro de Esther. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Esther. Capítulo 2 do livro de Esther. Capítulo 2. Capítulo 2 do livro de Esther contém 20 versículos, que diz assim: Assuero casa com Esther. Versículo 1, 2, 3 e 4. Passadas estas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vaste, do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens formosas à vista. E pondo o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que ajuntem a todas as moças virgens e formosas à vista na fortaleza de Sussã, na casa das mulheres, aos cuidados de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e dei-se-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, em um lugar reine em um lugar de Vaste. E isto pareceu bem aos olhos do rei, e ele assim o fez. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro sorteado é o livro de Tiago, 5 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Tiago. E o capítulo sorteado é o capítulo 5 do livro de Tiago. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 5 do livro de Tiago contém 20 versículos, que diz assim: cultivar a paciência. Versículos 7, 8, 9 e 10. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vocês também paciente e fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmão, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai, por exemplo, de aflição e paciência aos profetas que falaram em nome do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Mentalize agora aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Mas lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença, seja onde você estiver, meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao sorteio dos 20 números. Você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de Josué, capítulo 3. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de Efésios, capítulo 6. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 9. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de 1 Pedro, capítulo 2. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de Marcos, capítulo 6.
Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de Salmos, capítulo 101. 101. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 5. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 27. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 20. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 13. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 10. Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de Apocalipse, capítulo 4. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de Amós, capítulo 3. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de Sofonias, capítulo 2. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de Mateus, capítulo 9. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de Filemão, capítulo 1. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de Esther, capítulo 2. E por último, você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de Tiago, capítulo 5. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora às nossas finalizações. Glórias ao nosso Senhor. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor, inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo e comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na igreja @70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos na AIG 1318 37 300 e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus seja onde você estiver e receber orações, ministrações, revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada, concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus
manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença de todos. E você interagindo com nossas lives das nossas igrejas virtuais, examinando a Bíblia Sagrada, você irá receber bases da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus o Cristo em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, interagir e se inscrever em uma de nossas igrejas virtuais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agradeço imensamente a presença do meu Senhor Jesus, o Cristo, nesta live. Agradeço a presença do Espírito Santo de verdade. Agradeço também imensamente a presença de cada um de vocês aqui nesta live, que ficou comigo até agora. E agradeço também por tudo, né? E todos sejam muitíssimo abençoados, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na próxima live.